Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Lúcia Albuquerque. Nós vamos começar mais uma live hoje com um tema importantíssimo. Nós vamos falar de políticas públicas para crianças e adolescentes em Iguatu, certo? E a gente conta com a presença do professor Fernando Castelo Branco e vamos fazer essa live junto com vocês, tá bom? Eu vou já aqui autorizar para que ele possa entrar e sejam todos bem-vindos. Quem quiser perguntar, pode perguntar através do chat, que a gente vai estar acompanhando as dúvidas de vocês. Tá certo? Boa noite, professor. Opa, me ouve bem, Lúcia? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo também? Estou conseguindo ouvir bem ainda, só um instante, para mexer. Certo. Enquanto isso, eu vou me apresentando, enquanto você regula o áudio, tá bom? Boa, boa, boa. Então, gente, para quem não me conhece, está tendo muito retorno, professor. Agora sim, acho que eu te ouço bem, Lúcia. Pronto, então. Perfeito. Gente, boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Albuquerque. Eu sou aluna, inclusive, do professor Castelo Branco na UFA de Direito. Estou cursando o 9º semestre e estou pré-candidata a vereadora pelo PSOL aqui por Iguatu. E como eu falei no início, nós vamos conversar hoje sobre políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes na cidade de Iguatu. E eu convidei o professor Fernando Castelo Branco, que é entendido no assunto, e ele vai se apresentar melhor para vocês. Isso. Bom, gente, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa transmissão junto com a Lúcia. Eu sou Fernando, sou professor da Universidade Regional do Cariri, do curso de Direito. Sou também militante do PSOL, organizado aqui em Fortaleza, né? Mas obviamente ajudando aí também ao pessoal de Iguatu, sobretudo nesse período eleitoral. E com muita alegria aceitei esse convite da Lúcia para a gente conversar um pouco sobre políticas públicas mais especificamente voltadas para crianças, e tendo como foco o município de Iguatu, que é um tema, claro, muito importante e fundamental não só no processo eleitoral, mas no dia a dia da cidade, né? Exato, com certeza. Iguatu, apesar de ter muitos aparelhos voltados, né, para arte, cultura, lazer, muitos não estão funcionando adequadamente, né, voltados para essas crianças e adolescentes. A gente tem 2 escolas de música, por exemplo, aqui, uma de música erudita, inclusive, e que basicamente não funciona. E temos muitos espaços também onde poderia ter pista de skate, vários outros aparatos para as crianças, para os adolescentes, para os jovens de Iguatu, e infelizmente não tem. Eu, Fernando, não sei se você sabe, eu sou exemplo vivo disso. Meu filho veio morar aqui comigo e ele não se adaptou aqui à cidade de Iguatu por não ter lazer. Aqui, praticamente, os jovens e os adolescentes concentram suas atividades no SESC, que promove algumas atividades esportivas, na UFA também promove algumas atividades esportivas nos campos, mas em muitas escolas, nem assim, educação física, ciências, arte, teatro também daqui é completamente abandonado, grupo de dança, enfim, vários aparatos ligados à arte e cultura que poderiam estar voltados para este público não estão sendo devidamente cuidados pelo poder público. É importante essa discussão, Lúcia, porque pouca gente percebe o lazer como um direito. E o lazer como um direito, veja bem, fundamental à nossa dignidade como seres humanos. E a importância que esse direito fundamental tem para a formação de crianças e adolescentes, para a juventude, de maneira mais geral. Veja bem, por que o lazer ele é um direito fundamental? Por que o lazer ele é tão indispensável à nossa dignidade
enquanto seres humanos? Porque o lazer significa uma forma de sociabilização. E nós só somos seres humanos em sociedade, em coletividade. O ser humano do ponto de vista biológico, um animal muito frágil. Você compara, por exemplo, o recém-nascido da espécie humana com o recém-nascido de qualquer outro mamífero superior, e vai ver que, abandonados à própria sorte, nós, seres humanos, temos muito menor chance de sobrevivência do que qualquer outro mamífero superior. Então, nós só conseguimos viver, só conseguimos sobreviver em sociedade. Então, a vivência comunitária, a sociabilização, esse encontro é fundamental para que nós nos reconheçamos enquanto seres humanos. Entende? Nós aprendemos a nossa dignidade enquanto tal a partir da sociabilização. A partir do momento que eu me relaciono com o outro, que eu posso ter, por exemplo, empatia pelo outro. Que eu posso ter alguma dimensão do que é a dor e a delícia do que o outro está passando. E me se solidarizar e ter empatia. Então é fundamental para a formação humana que você tenha espaços de convivência, que você tenha espaços de lazer, que você tenha entretenimento, porque a cultura, como parte do lazer, é também a expressão mais humana que nós temos. A cultura, a arte, é aquilo que nos define enquanto seres humanos. Né? Não é só o polegar opositor aos outros dedos que nos diferencia dos outros animais, entende? É a capacidade de expressar de maneira artística, é a capacidade também de expressar, através de várias formas de linguagem, aquilo que não é dito. Né? A realidade ela seria insuportável sem a arte, haja visto as agruras que a gente vem vivendo. Então, a arte, o entretenimento, o lazer, a cultura assumem uma dimensão absolutamente indispensável na formação de todos nós. Né? E se isso é importante para um adulto, você imagine o que é para uma criança, para uma adolescente. Né? A família ela é o primeiro espaço de sociabilização da criança, dos seres humanos de maneira geral. Então, é na família que a gente vai aprender os primeiros sinais de linguagem, na família que a gente vai reconhecer os primeiros sinais de comunicação e de relação entre as pessoas. Mas a convivência em sociedade é onde essa linguagem, é onde essa sociabilização que nós aprendemos na família, ela vai ganhar uma dimensão maior. E é onde a nossa formação se completa também. Nós não somos aquilo que somos hoje apenas porque convivemos com os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, entende? Mas todo mundo tem na cabeça a imagem, a lembrança de um amigo, de uma amiga, de como um grupo de amigos na escola, na rua, um professor, uma professora foi importante na nossa formação. Então isso para crianças e adolescentes é muito importante. Esses espaços de encontro. Então, uma praça bem iluminada, com espaço para a criança brincar, para a criança se exercitar, porque não é só o desenvolvimento emocional. O lazer proporciona também desenvolvimento físico, saúde, está muito relacionado ao lazer. Então você tem um lugar, uma praça onde você possa fazer uma caminhada em segurança, entende? Onde você possa levar crianças, onde elas possam correr, onde elas possam se desenvolver, onde elas possam cair, se machucar, mas levantar e continuar a caminhada delas. Tudo isso é muito importante. Então, o município não pode, o poder público de maneira geral, mas o município em especial, não pode achar que entretenimento, que cultura, que lazer é uma política pública de importância menor. E também não pode resumir a política pública de lazer, de cultura, de entretenimento a fazer uma festa com bandas sabe? Enfim, do gosto uma popular, vez por ano, fazer na festa da padroeira, no aniversário do município, ou no São João, no Carnaval, aí contratam as bandas, faz ali a festa, a população vai para as praças e tal. Ok, isso é importante, as pessoas gostam disso, mas você não pode reduzir a política pública de lazer, de cultura, de entretenimento a isso. Então, ter escolas de música em Iguatu e ter, por exemplo, escola de música erudita é muito importante. Agora, obviamente que isso tem que funcionar. Entende? O que falta para que isso funcione? Qual é o percentual do orçamento de Iguatu destinado à cultura? E desse percentual destinado à cultura, quanto efetivamente chega? Porque uma coisa é você colocar no orçamento.
Outra coisa muito diferente é esse orçamento ser executado. São duas brigas, né? São duas batalhas. A primeira é colocar no orçamento. A segunda é fazer com que aquilo que está orçado, de fato, vire uma política pública eficaz. Né? Então, a requalificação das praças, das calçadas, a iluminação pública, mas também as bibliotecas. Quantas bibliotecas municipais tem Iguatu? Qual é o horário de funcionamento dessas bibliotecas? Existem bibliotecas itinerantes em Iguatu? Existem grupos de teatro organizados em Iguatu? Veja a importância que é o teatro, porque no teatro você representa. Então, no teatro você assume um outro papel. Isso para a criança que tem um potencial imaginativo, que fantasia o tempo todo, que brinca o tempo todo, isso desenvolve potencialidades. Entende? O lugar de criança não é trabalhando. Está errado que o presidente da República vive vociferando por aí, né, dizendo que bons mesmo eram os tempos em que criança trabalhava. Criança não é para trabalhar. Criança é para estudar e para brincar, é para fantasiar, é para interpretar, é para assumir essa imaginação criativa. E, a partir disso, se desenvolver enquanto ser humano, desenvolver a plenitude das suas capacidades humanas. Né? Então, não é uma política pública secundária, e é preciso dar muita atenção a isso. Olha aí, meu amigo professor Anderson aí na nossa transmissão. Um abraço, Anderson. Boa noite a todos que estão entrando. O Márcio fez uma live com a Roberta esse final de semana exatamente sobre isso de cultura. E aí ele falou que a Escola de Música Erudita recebeu 150 mil por ano, mas não existe de fato. E na live dele ele até fala, distribui esse percentual, inclusive quanto vai para a biblioteca. Ele mencionou isso e é assim, mínimo, não dá para manter em boas condições. O que eu observo também, diante dessa sua fala, é que nesses momentos, né, na praça, em que as crianças têm essa convivência com outras famílias, ela conhece o que é diverso da realidade dela e aprende a lidar com a diferença, não ficar só naquele universo da família dela, mas aprende questões de raça, questões de gênero, questão de minoria, um monte de coisa. E eu observo que aqui em Iguatu assim, mais ou menos valorizada aquela praça que chama das crianças e que estão tentando revitalizar ali a parte da via férrea e aí, como você falou, em datas comemorativas vai ter alguma movimentação ali. Só que, por exemplo, eu vi em direito imobiliário que cada bairro teria que destinar mais ou menos 20% da área voltada para equipamento voltado para a população, tipo praça, tipo posto de saúde, CRAS, essas coisas. O que a gente observa na realidade de Iguatu é que muitas vezes esses terrenos são trocados por outros e não se constrói nos bairros esses aparatos. Por exemplo, eu moro aqui no Areias 2, que é próximo do João Paulo, tem um campo enorme e fica abandonado, não é utilizado de forma adequada, que poderia servir de futebol, vôlei, basquete, todos os esportes aplicados. Fica animais pastando, cavalo, jumento, bode. Até no vídeo que eu fiz, eu estou falando em vários animais atrás, assim. Então, assim, a gente observa que no centro há alguma coisa muito isolada, obras que começam e não terminam. Aqui na Perimetral, no bairro que entra ali próximo das concessionárias, construiu-se uma pista de skate, mas não tem iluminação adequada, não tem nada em volta. Então, assim, é muito perigoso para uma criança, um adolescente, ir para lá andar de skate sem ter nada próximo. E é logo próximo à Lagoa da Bastiana. Então, assim, eu vejo que há uma preocupação com esses bairros considerados periféricos e muitas vezes marginalizados mesmo, aqui de Iguatu, e não há uma preocupação com a revitalização desses bairros, para que eles se tornem acessíveis. Porque eu observo o seguinte, se uma criança ela não tem nem a alimentação adequada, ela não consegue raciocinar. Uma das queixas que eu tenho escutado agora durante a pandemia é que as aulas foram suspensas e as crianças não receberam do poder público o alimento que ela receberia na escola. E muito
muitas dessas crianças vão para a escola por conta do alimento, porque são em situações de extrema pobreza. Então, eu vejo que Iguatu tem uma realidade do pessoal que estuda nas escolas privadas e tem acesso a esporte, cultura, lazer, viaja para Fortaleza, Juazeiro, outros locais finais de semana, mas a grande maioria da população não tem acesso. Inclusive, o índice de suicídio aqui entre os jovens é alto. Então, assim, são índices que a gente para pensar. Inclusive, eu conversei com o Conselho Tutelar e durante a pandemia houve muitos casos de denúncias de violência física contra adolescentes. Então, assim, são coisas que fazem a gente refletir por que isso está acontecendo, né, na cidade. Isso aí é fundamental porque a política pública ela é transversal, né? Ela nunca é uma política pública isolada. Então você, por exemplo, não pode discutir o tema que a gente estava abordando, lazer, cultura, entretenimento, né? Não pode separar isso, quando você vai pensar em juventude, separar isso da educação, separar isso da segurança alimentar, separar isso de uma política de universalização do saneamento básico, da moradia, porque você está criando as condições para o exercício desses direitos, né? E tudo isso se define a partir de política pública. O Márcio fez aí um comentário sobre os 150 mil que foram orçados, né? E depois, deixa eu ver aqui, teve alguém, Divanildo, né? Fez também um comentário sobre a Lei Aldir Blanc, que chegou a destinar 800 mil reais para a cultura no município. Quer dizer, o que é necessário fazer para que aqueles 150 mil, que é pouco, tá? Se você pensa, 150 mil, se você pega os 150 mil e divide aí em 12 meses, você vai ter pouco mais de 10 mil reais para a Escola de Música Erudita. Com pouco mais de 10 mil reais, você vai ter que custear as instalações, a conservação dos equipamentos, que são equipamentos caros, certo? Os profissionais dessa escola, as condições de infraestrutura para que ela acolha os estudantes. Então não é muito dinheiro. Se a gente pega o valor 150 mil, pode parecer uma boa grana, mas se você diluir isso em um ano, que é o prazo da lei orçamentária, não é muita coisa. A mesma coisa nós vamos falar, vamos lá, a Lei Aldir Blanc destinou 800 mil reais. Tá, mas qual é o projeto de cultura que a Prefeitura Municipal de Iguatu tem aprovada pela Câmara Municipal para receber esses recursos dos 800 mil e concretizá-los? Porque uma coisa é eu destinar os 800 mil. Significa dizer que esses recursos estão prontos para chegar a Iguatu. Agora, você tem que me apresentar qual é o projeto. Entende? E apresentando o projeto, você tem que ter um cronograma de execução para esses projetos. Tem que ter quem é o agente responsável por eles. Tem que saber quem é o ordenador da despesa. Então, a política pública, ela precisa ser planejada. Ela não pode ser pontual. Entende? Eu não posso, por exemplo, se eu pego esses 800 mil reais da Lei Aldir Blanc, eu posso papocar ela todo dia no Carnaval em Iguatu. No São João em Iguatu. Contrato algumas bandas, certo? Uns trio elétricos aí, 4 dias de festa na cidade, acabou os 800 mil. Mas fácil, é o que a gente mais reclama, porque aqui tem muito artista local, inclusive tem companhia de teatro local, tem time de basquete local. E quando tem esses eventos, faz exatamente isso que você está falando. Chama um artista de fora, Luan Santana, e aí paga quantias altíssimas e não valoriza o artista local. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que os adolescentes são bastante envolvidos aqui, a questão de quadrilhas, né? Eles ficam o ano inteiro ensaiando e tal. Então a gente percebe que quanto mais a gente envolve a criança ou o adolescente, quer seja na escola, quer seja nessas atividades culturais ou esportivas, mais a gente está tirando ele de um meio que possa levar ao vício, às drogas, à criminalidade. E é por isso que a gente insiste nessa questão de políticas públicas para a saúde. A gente, no nosso programa de governo, tem várias coisas nesse sentido, para melhorar. Por exemplo, eu verifico que a escola aqui próximo do bairro Areias, ela é basicamente o pessoal que vem do sítio, e eles não conseguem acompanhar o mesmo aprendizado das pessoas que tiveram uma escolaridade diferente aqui na cidade. Há essa defasagem.
E não há, por exemplo, como eu via no Rio de Janeiro, um programa segundo tempo, para que no horário oposto ele pudesse trabalhar alguma coisa e recuperar isso. Então, aqui ficam escolas, tipo, por exemplo, o Lucas Emanuel e tal, que são consideradas A, e outras escolas que são consideradas o nível baixo. Então, há essa separação entre esse público jovem. E separar não é um erro em si. A classificação não é um erro em si. O erro é por que eu classifico e separo. Porque, vamos lá, se eu tenho a melhor escola, onde estão os melhores alunos, a lógica até aqui tem sido, ela vai receber os melhores professores, vai receber os melhores equipamentos e vai receber também maiores recursos. É uma lógica que, se você parar para pensar, é deturpada, porque onde é que eu preciso dos melhores profissionais, da melhor infraestrutura e dos maiores recursos? É onde o ensino, é onde tem mais problema. É onde tem mais problema. Exato. Então, se você faz o mapeamento do município de Iguatu, diz assim, olha, nesta escola, nesses bairros, nós temos índices mais baixos e mais tardios de alfabetização, entende? Mais baixos e mais tardios. Temos índices mais elevados de evasão escolar. Ali devem estar os melhores professores. Ali deve estar a melhor infraestrutura. Ali deve estar a maior quantidade de recursos, que é para você equilibrar o negócio. Porque senão você vai criar uma distinção dentro da escola pública entre escolas de ponta, onde as vagas vão ser disputadas à tapa, entende? E a regra geral do município, que seria então uma educação de pior qualidade. Veja que maluquice, dentro da lógica do poder público. O poder público está ofertando para você a escola A e a escola B, e é melhor estar na escola A do que na escola B, as duas escolas sendo mantidas pelo poder público. Então, classificar não é o mal em si. Separar, especificar, não é o mal em si. O mal em si é a lógica que tem por trás disso. Entende? Porque senão você vai favorecer, vai aprofundar as desigualdades. Né? E não pode ser assim, porque o município tem que pensar também no seu desenvolvimento. Não só econômico, obviamente, mas no bem-estar da população. Né? Então, quando você imagina uma política de lazer, de cultura, de entretenimento, que traz artistas de fora e não valoriza o artista local, o que o município está dizendo para o artista local? Entende? Não conte comigo. Então abandone a arte, vai viver de outra coisa. Entende? Volte para o seu roçado, vá trabalhar no comércio, entende? Arrume uma vaga numa indústria no Cariri, no centro-sul, mais ao sul do estado, ou migre para um outro centro urbano. Entende? É essa a mensagem que está sendo passada. E está errado. Então você tem que atrelar essa política pública com a valorização do que é a história local, a geografia local, o planejamento estratégico. O que eu quero para o município de Iguatu nos próximos 50 anos? Então vamos lá, nos próximos 20 anos. O que eu quero para o município de Iguatu nos próximos 20 anos? Onde é que nós queremos estar? E aí você faz esse planejamento. Me dá uma dor no coração toda vez que eu passo ali pelo trilho, a caminho da Urca, e vejo que aquilo é um patrimônio histórico que está subutilizado. Entende? Exato. Aquela linha começou a ser revitalizado depois que a juventude começou a ocupar aqueles espaços, começou a fazer intervenções ali, porque assim, Iguatu se tornou uma cidade, de certa forma, jovem, por conta do IFCE, das universidades e tal. E ali, aquele entorno, tem muitos movimentos sociais, justamente desse pessoal da universidade, junto com a juventude daqui, começaram a fazer intervenções, começaram a fazer teatro, peças e várias movimentações culturais. Aí o que o município fez? Se apropriou, mas não manteve, por exemplo, essa frequência que a gente fazia todo final de semana. Não, agora fica ali e é uma vez no São João, nas datas comemorativas, e virou uma coisa assim, municipal. E eu não sei se realmente tem valorizado os artistas locais. Por exemplo, a gente tinha um outro evento que movimentava muito, inclusive os jovens,
de Motofest, que era exatamente também ali naquele espaço. Aí se tirou daquele espaço, trouxe aqui para o parque de exposições que tem aqui, e também não sei que fim teve. O que eu observo, outra coisa, essas distâncias, né? Apesar de ser uma cidade pequena, não tem um transporte público adequado. Esse jovem geralmente não está empregado por não encontrar trabalho no comércio, que basicamente a economia local é a base de comércio. Então, às vezes, alguns, tipo o SESC, o SENAC, oferece alguns cursos de corte e costura, de gastronomia, de vendas, de inglês, para inserir esse jovem no mercado, até a baixo custo ou sem custo nenhum, com programa próprio. E o que eu observo é que muitas vezes sequer tem como se locomover para esses determinados locais. Apesar de ser uma cidade plana, o sol é terrível. Eu, quando cheguei, por exemplo, passei um ano de bicicleta aqui para diversos locais, diversas vezes passei mal, porque quem fica aqui pode até dizer, você está reclamando, mas é só ir de bicicleta. Imagina uma pessoa vindo do Fomento, ou lá do Gadelha, né, onde está o pessoal das novas ocupações, né, que foi lá para os apartamentos, para o centro, para fazer qualquer coisa aqui. Então é muito complicado. Então tem que ter essa revitalização dos espaços públicos nos bairros, das escolas, movimentar as escolas locais, descentralizar, não focar só ali no centro. E também, eu não sei se você sabe, a gente tem inclusive um museu de arte do som, da imagem do som, aqui em Iguatu, que fica do lado do SESC. E é simplesmente abandonado, totalmente abandonado, assim, não é revitalizado, fica lá aberto a hora que o pessoal quiser entrar, mas não tem divulgação, acho que muitos moradores sequer conhecem. Então eu vejo que há iniciativa, tem muita gente da arte, da cultura, do esporte aqui, mas não há esse fomento por parte do governo municipal, da prefeitura, entendeu? De colocar projetos, de incentivar as pessoas de Iguatu para que fazer com que esses jovens e adolescentes tenham, né? Tem inclusive campeonatos de dança, que a gente via bastante lá na URCA, né? Campeonatos de dança, campeonatos de rap, coisas que falam a linguagem dos jovens, mas não tem incentivo. Aí o jovem pensa o quê? Poxa, não tenho o que comer em casa, o que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar, infelizmente. As principais responsabilidades do município com crianças e adolescentes, com juventude, vamos lá, primeiro a educação, é o município quem é responsável pela educação básica, pela pré-escola e pela educação básica, né, a fundamental principalmente, a média já com o Estado, mas o início da formação é com o município, e aí é muito importante encarar a escola não como um depósito humano, certo? Onde você vai deixar a criança ali e vai buscar, quando terminar a aula, para liberar o pai e a mãe para o trabalho. Tá? A escola tem que ser mais do que isso. A creche, principalmente, tem que ser muito mais do que isso. Porque é nesse período da primeira infância em que as habilidades cognitivas da criança, elas estão se expandindo. Então, quanto mais estímulo a criança recebe nesse período, mais ela tem a capacidade de se desenvolver, mais ela tem condições de desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades. Né? Então, o máximo de estímulo nessa primeira infância é fundamental. Mas também a parte da saúde. O atendimento da saúde básica, o atendimento que a gente chama de primário na saúde pública, é responsabilidade do município. Então, a escola pode assumir um papel de ser um centro aglutinador das políticas públicas. Porque para dentro da escola eu posso levar o dentista, para dentro da escola eu posso levar o médico com as consultas, eu posso fazer campanha de vacinação dentro da escola. Dentro da escola eu posso ter a quadra, eu posso ter os campeonatos, eu posso ter a escolinha de teatro, eu posso ter a escolinha de música. A escola pode ser esse espaço embrionário para as políticas públicas mais universais do município. Você citou, por exemplo, o Museu da Imagem e do Som,
que está semi-abandonado, né? Mas, por exemplo, um museu que conte a história de Iguatu a partir do que é aquela linha férrea, entende? Aquela estação que está semi-abandonada, ela poderia ser transformada em um museu que contasse como o município de Iguatu, como a região do centro-sul do estado do Ceará, foi afetada por aquela linha férrea, contar a história daquela linha férrea, a importância que ela teve para o desenvolvimento do estado do Ceará, dessa região do estado do Ceará mais especificamente, e um planejamento estratégico daquilo que eu estava falando. O que você quer para Iguatu nos próximos anos? Então, o município de Iguatu, ele vem se consolidando como sendo uma cidade universitária, um polo universitário, né? Não só pelo Instituto Federal, mas também pela presença da URCA, pela presença da UES, as universidades privadas que tem aí também. Então, isso vai gerando um polo de produção de conhecimento. Resta saber como é que nós vamos aproveitar esse conhecimento. Esse conhecimento vai ser utilizado só para capacitar, do ponto de vista técnico, a juventude de Iguatu para ser mão de obra barata na indústria calçadista, por exemplo. Para citar um exemplo, entende? Ou na indústria de cerâmica, por exemplo. Entende? É pouco para o potencial que tem a população, para o potencial de produção de conhecimento que a região tem. Então, a universidade, ela pode cumprir também o papel de ser um centro produtor de conhecimento que possa gerar outras formas de desenvolvimento econômico, a partir do associativismo, a partir de cooperativas, a partir do planejamento da economia e da agricultura familiar, entende? A partir do planejamento do próprio desenvolvimento industrial do município, que tem que ser articulado com a região. Então, tudo isso significa oferecer à juventude um projeto de vida. Olha, se você ficar em Iguatu, o que a região tem a oferecer a você como projeto de futuro? Entende? Isso é que é o fundamental. Porque se você não oferecer essas alternativas, o jovem vai procurar em outro lugar. Esse em outro lugar pode ser outra região, outro município, outra cidade, outro estado. Você perde potencial humano quando não oferece para a criança, para o adolescente, para a juventude, os estímulos adequados, no momento adequado, da forma adequada, né? Então, articular saúde, educação e lazer a partir da escola, talvez seja a política pública mais eficiente que o Iguatu pode oferecer nesse momento. O grande papel do PSOL como um partido de esquerda, como um partido com relação com os movimentos populares, com os movimentos organizados, com a periferia da cidade, com a juventude, tem que ser pensar esse projeto, pensar a longo prazo, pensar o que nós queremos para o município e para a região nos próximos 20 anos, 30 anos, 40 anos, entende? Vamos continuar assim? Não é só uma disputa eleitoral entre o grupo político A e B, ou entre as cadeiras que existem na Câmara Municipal. Nós estamos disputando um projeto de cidade. Nós estamos disputando um projeto de futuro para a juventude da região. Porque quantos são também, vamos lá, os filhos de Iguatu que migraram e que, se tivessem a oportunidade, voltariam para a sua região, voltariam para a sua cidade? Nós estamos perdendo talentos. Porque essa migração significa perder a capacidade humana. E não pode ser que, com a referência acadêmica que Iguatu está se transformando, toda essa referência sirva para treinar jovem para apertar botão. Treinar jovem para tirar cerâmica de fornalha. Treinar jovem para colocar sola em sapato. Né? Até também a própria universidade ampliar os cursos. Porque, lembrando dessa escola que eu falei, né, que fica lá na Vila Neumann, eu acho que se você fizer uma enquete na escola e perguntar quem da Vila Neumann estuda lá, é dificílimo. Tenha 1, 2, 3 para o número. Então, você vê, como você falou, a educação de qualidade concentrada em 1 ou 2 escolas só públicas e o resto abandonada. Aí, por exemplo, a nossa... né? Aí a URCA, né? Quais cursos, né, tem essa capacidade de reter o pessoal aqui? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, a quantidade de cursos que tem e demanda. A gente vive numa cidade agrícola e a gente não tem faculdade veterinária, por exemplo, né? Não tem agronomia.
Tem um curso técnico no IF, mas é um curso técnico, não é uma formação. Então, eu vejo que também precisa olhar nesse sentido, para a formação voltada para a cidade, além da indústria de sapato, além do comércio, porque não é só isso. Teve até um abaixo-assinado esses dias, lá na UFUS, para implantar, inclusive, o curso de música. Porque há uma capacidade artística cultural muito grande. Aqui a cidade é voltada para a música. E, infelizmente, esse jovem que não encontra o que fazer de lazer, de atividade esportiva, aqui, basicamente, o que o jovem ou adolescente faz é ir para os bares, porque não tem outras alternativas. E é muito criminalizado. Eu, inclusive, quando trabalhava no Bradesco, quando eu dizia assim, fulano, vamos ali em tal barzinho. Nossa, Lúcia, você frequenta aquele lugar, é como se a cidade fosse dividida, entende? Ali só vai, sei lá, maconheiro, gente assim, estranho, assado, não sei o que e tal. Eu virei, qual o problema? É aquela coisa que a gente estava falando no início, do convívio com outra realidade, para quebrar esse paradigma dos preconceitos. Então, assim, em Iguatu é como se existisse duas realidades. O pessoal meio alternativo, que vai para o teatro, que vai para determinado barzinho, e o outro pessoal que frequenta os outros barzinhos e tal. Eu sei que em todos os locais existem isso, é natural. Mas a gente não pode privar esse jovem de ter o mesmo acesso à educação, à alimentação. É o que eu estava falando dessa questão, né? Dos alimentos que não chegam. Por exemplo, tem equipamentos que são muito bons. Aqui do lado de casa tem um restaurante comunitário, onde o pessoal que é cadastrado no CRAS consegue vir e pegar o seu almoço. Estava suspenso, aí voltou, aí vem a pessoa e pega junto com a família. Eles almoçavam aqui, mas agora, por conta da pandemia, eles levam a quentinha. Então, se estiver cadastrado o pai, a mãe e os 3 filhos, vêm e levam as 5 quentinhas. Então, assim, é uma alternativa para esse pessoal que está em condição de risco. Aí teve umas sextas-feiras que eles estavam distribuindo, não chegava a ser uma cesta básica, era tipo assim, um leite, um macarrão, alguma coisa. Eu sempre trago à tona essa questão da fome, porque tem pessoas que não têm o mínimo de condições, nem sequer de alimentar. Então, assim, eu penso que quando a pessoa está nesse estado, ela não consegue fazer mais nada. Não consegue pensar mais nada. Então, assim, teve e ainda tem a questão da moradia de Iguatu, essa questão da iluminação, que inclusive põe em risco a nós mulheres e jovens em geral. E tem a questão, é muita coisa o que se fazer, mas é possível, é justamente por acreditar que é possível que a gente traz ao debate, né? Que a gente fala sobre isso. Deixa eu só ver o que Edvanildo falou aqui. Ele falou que houve um período que teve um movimento chamado Ocupa Ocupação, que é o que eu falei lá da estação de trem, né? Mas, infelizmente, ele foi cooptado por setores da administração e deixou de existir. Foi o que eu disse. Antes era toda semana, os jovens se reuniam, cantavam, faziam várias coisas lá e simplesmente deixou de existir. Aí ele falou que está chegando o curso de veterinária, só que é particular, né? Quem não pode pagar. É outra realidade. A gente encontra muita migração desse pessoal que sai do 2º grau para ir para locais próximos para fazer. A gente não tem faculdade de fisioterapia, que é uma demanda muito grande, veterinária, medicina, essas áreas, né? E acabam indo para outros setores, para outros locais. Só que quem não tem, eu acho que isso pode ser, inclusive, um motivo de evasão dos cursos da URCA. Por exemplo, a pessoa não tem como ir para a ICO, fazer uma faculdade dessa particular. Ela vai optar pelo que tem aqui, o URCA, o S e FCE. E se ela não se enquadrar em nenhum desses? Ela entra no curso, cursa um semestre, cursa 2, e aquela pressão familiar, e aí não gosta, aí acaba desistindo. Aí vai para aquele comércio que você estava falando. E aí se torna um profissional frustrado, muitas vezes. Então, assim,
é uma questão de realmente ter um trabalho de base. As pessoas precisam ter um projeto de vida. O projeto mais imediato é ter como sobreviver, certo? É a necessidade mais urgente de todo mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos empregos que o comércio gera, não é que isso seja ruim. Certo? Se está empregando gente, é evidente que as pessoas precisam trabalhar, precisam levar uma renda para casa, as pessoas precisam sobreviver. O que eu estou querendo dizer é que é muito pouco você reduzir todo o projeto que o município e a região têm a oferecer para a juventude, oferecendo a ela o balcão de um comércio. Entende? É pouco. E, sobretudo, os jovens, eles querem mais. Eles querem mais. Quando você já chega a uma certa idade, tem, sei lá, uma família constituída, o seu projeto pode passar a ser conseguir levar comida para casa. E acabou. Entende? Você está muito satisfeito se você faz isso e não há demérito nenhum nisso. Mas quando você é jovem, você sonha com o mundo inteiro. E se você já limita de partida o projeto da juventude a conseguir um emprego, sabe, na cerâmica, no setor calçadista ou no comércio, você estreita o horizonte da juventude ao ponto tal que você leva a juventude ao alcoolismo, que você leva a juventude à depressão, que você leva a juventude aos números de suicídio a que você estava se referindo no começo aqui dessa nossa conversa, porque ela não se sente integrada, ela não se sente parte de um projeto, ela não consegue abraçar um horizonte, um projeto de vida. Então, é papel do poder público, e aí especificamente do município, oferecer à juventude possibilidades, que ela desenvolva as suas capacidades. E aí ela pode ir para o comércio, para a indústria, para a agricultura, para a tecnologia, entende? Para a arte, para onde ela quiser ir, puder ir, tiver condições e capacidades e habilidades para ir. Mas cabe ao poder público oferecer os instrumentos, oferecer as ferramentas. Exato. Né? E o principal problema que eu vejo hoje nessas políticas públicas é não oferecer isso. Ou atrelar o projeto de desenvolvimento à lógica privatista, à lógica privada, entende? A lógica da grande indústria que se instala na região, entende? Você submete o poder público é sequestrado, às vezes, por esses grandes investimentos. Ao invés de ele ser um indutor dos investimentos, ele é cooptado por esses grandes investimentos, sequestrado por esses grandes investimentos. Isso acontece, por exemplo, não estou falando especificamente de Iguatu, embora possa ser a realidade de Iguatu, mas vamos lá, o peso da Singer na região do Cariri, o peso da Azaleia na região norte do estado, em Sobral e etc. Você tem o poder público sequestrado por esses grandes empreendimentos. O poder público passa a servir a eles, e não o contrário. Entende? Não é o poder público Além que passa a das ser... invenções, né? Isso, Que ele recebe. não é o poder público que passa a ser o indutor do desenvolvimento. Ele é utilizado como indutor do desenvolvimento e do enriquecimento da empresa privada que se instala na região. Entende? Não é uma demonização a essa empresa privada que se instalou na região, entenda isso. Mas é que não é papel do poder público oferecer só isso às suas crianças, aos seus jovens, aos seus adolescentes, entende? É preciso oferecer mais, e é possível ser mais. O município tem que pensar, Iguatu não é um município secundário, não é um município irrelevante na região, entende? Ele é um polo na região. Ele é um dos fatores, ele é um dos polos de desenvolvimento da região. Para onde Iguatu vai uma parte importante do centro-sul do estado, entende? Nós não estamos falando de qualquer coisa. Vamos lá. Quantos milhões de habitantes, quantos milhões de cearenses vivem na região centro-sul do estado? Entende? E aí você não ter um hospital de referência, uma universalização. O TI, você veja, a pandemia, ela coloca a olho nu todas as mazelas da infraestrutura. Né? Foi assim na capital, e foi assim também nos grandes centros urbanos no interior do estado. Iguatu é um exemplo disso. Então, uma doença grave em Iguatu, você vai ter duas opções. Vai ser rodar aí quase 150 quilômetros até chegar no Cariri, onde estão os hospitais de referência, né? Quando não, transferir para Fortaleza. É inacreditável que você tenha que rodar esses 150 quilômetros. Porque isso de carro vai levar quanto tempo? Uma ambulância vai levar quanto tempo? No helicóptero você vai esperar quanto tempo para que esse helicóptero chegue? Entende?
Então, é muito grave isso, porque é renunciar ao seu papel de agente indutor de desenvolvimento de toda uma região. Descentralizar o desenvolvimento do Estado é um papel importante das políticas públicas. As políticas públicas, elas são descentralizadas não é por uma outra razão, mas é porque as pessoas vivem nos municípios. O primeiro contato que você tem com qualquer política pública é política pública municipal. Né? Vamos lá, a escola que você vai, o posto de saúde que você vai, o agente comunitário de saúde, é tudo poder público municipal. Você vai encontrar o Estado, política pública estadual, quando? Bom, é quando você vai chegar na universidade, é quando você tem a polícia ostensiva, ou a polícia repressiva, a polícia militar, a polícia civil, mas esse é um contato secundário. O teu contato mais inicial, mais básico com as políticas públicas, são políticas públicas de responsabilidade do município. Entende? Então, garantir segurança alimentar às crianças do município de Iguatu é imprescindível. E no momento da pandemia, quando a situação econômica dos pais fica ainda mais grave, então é inadmissível que, por exemplo, o restaurante que você estava falando, ou que as escolas que forneciam a merenda escolar, parem de fornecer a merenda escolar durante o período da pandemia. Não pode ser isso, tem que continuar. Certo? E até continuaram, eu acho, mas levam um atraso até aí. E quem tem fome tem pressa. Eu não posso dizer para você que está passando fome o seguinte: olha, não se preocupe não, que no mês que vem nós vamos regularizar tudo e você vai poder vir à escola receber a merenda escolar. Caramba, é um mês, são 2 semanas, com fome. Entende? Então, tem determinadas políticas públicas que são urgentes, urgentíssimas. O que a gente observa é que a cidade de Iguatu, ela foi construída, foi planejada e continua sendo planejada justamente para aqueles que têm alguma coisa, não para a comunidade, para as pessoas mais carentes, que não têm acesso a transporte, que não têm como se locomover ou acesso a recursos para que possa se desenvolver, e toda voltada exatamente para esse mercado, como você falou, das indústrias, das empresas. Não é se pensado desde questões de saúde mais básicas. Você vê exemplo do lixão, que continua aí, do mesmo jeito, o aterro que foi construído, embargado, tantas obras começadas e não terminadas, e projetos, como eu acho até que o Ministério Público embargou um que ia se fazer, tipo um local como o do Padre Cícero aqui, uma padroeira que iriam gastar milhões, isso acho que foi no ano passado. E foi vetado isso em questões muito mais urgentes, como essa da sobrevivência da própria população, e não é pensado nisso, é sempre pensado nos empresários, por exemplo, como foi agora o aeroporto. A quem está servindo, né? Esse aeroporto de Iguatu? Com certeza não é para essa política jovem e adolescente e tal, enquanto que não tem acho que não tem uma quadra pública. As que tem são no IF, na URCA, mas as que tem pública, como eu disse, por exemplo, aqui no bairro, é abandonada. Não tem nenhum tipo de estrutura para que os jovens e adolescentes possam se exercitar. Jogar bola, que é o mínimo, é o símbolo do nosso país, né? O mínimo para uma criança, porque não dá para jogar na rua e tal, risco de ser atropelado e tudo, então você tem que ter um espaço próprio para isso, né? E como você falou, as bibliotecas e tantas coisas que precisam, né? Desse olhar. Como o desenvolvimento do município, ele é desigual, certo? Ele combina desigualdades, ele combina avanços com retrocessos, né? Com atraso. Então você tem, por exemplo, o município de Iguatu, que agora tem o aeroporto reinaugurado, né? E é importante ter o aeroporto, não sou contra ter o aeroporto em Iguatu. Mas vê como é estranho você ter o aeroporto em Iguatu e não ter nesta mesma cidade que tem um aeroporto, transporte urbano coletivo organizado. Entende? Exato. Então fica a lógica da mobilidade. Vamos discutir transporte? Vamos. É importante ter um aeroporto na região? É papel do município trazer o aeroporto? Não é papel do município, mas, bom, o aeroporto está ali.
Aí no município que tem um aeroporto, quer dizer, existe uma demanda por aeroporto em Iguatu, significa dizer que é uma cidade, certo, de porte grande, de porte médio para grande, que tem uma vida social, que tem uma vida comercial, uma vida econômica que justifica a presença de um aeroporto, e esta mesma cidade não tem transporte urbano coletivo organizado. Transporte urbano coletivo capaz de atender a necessidade básica de mobilidade urbana. Então, é você combinar o que há de mais avançado no transporte, o aeroporto, com o que há de mais atrasado, que é não ter de maneira articulada, de maneira planejada, um sistema de transporte urbano coletivo. Não ter isso significa negar direito à cidade, porque é também um direito nosso, o direito à cidade. Na medida em que você não tem mobilidade urbana, você nega às pessoas o direito à sua própria cidade. Isso é gravíssimo. Como você estava falando, olha, imagina que é você se locomover de bicicleta de um bairro mais distante até o centro, para fazer compras, por exemplo, e transportar essas compras na bicicleta de volta lá para o seu local. Ao meio-dia, às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde que seja, no segundo semestre, no mês de agosto, eu experimentei ano passado que era o mês de agosto em Iguatu, rapaz. Entende? Tinha professor que passava mal em sala de aula. O trabalhador que vem almoçar em casa, isso, porque não tem dinheiro para almoçar no comércio. Exatamente. Tem meio-dia de bicicleta. Então você nega à pessoa o direito à sua própria cidade, você tira dela a convivência familiar, porque aí, obviamente, ela vai sair para trabalhar de manhã e só vai voltar de noite, porque ela não pode ficar se locomovendo na cidade, porque entende? Não há como, não há meio suficiente para isso. Então você combina numa mesma cidade, não é só a desigualdade no entretenimento, que bares a juventude frequenta e que bares as famílias mais abastadas do município frequentam. Não é só isso, mas existe um afastamento na cidade a partir da lógica da sua ocupação, da lógica da sua mobilidade, da lógica das suas oportunidades. O que é grave é o poder público ser indutor disso, indutor dessa desigualdade, e não indutor do combate à desigualdade. Aquilo que a gente estava falando sobre a escola pública, né? A maior infraestrutura, os melhores recursos, os melhores profissionais devem estar onde estão os piores índices, e não os melhores índices, para que você combata a desigualdade, para que você, ao invés de segregar, de marginalizar, de excluir, de negar direitos, você faça a inclusão, a afirmação de direitos. E a juventude é quem primeiro sente isso, né? A primeira a ser impactada por isso é a juventude, Porque é quem está esperando um projeto. Quando esse projeto não é oferecido, ela vai procurar em outro canto. Verdade. A Karen isso falou pode aqui... ser um risco, né? A Karen falou aqui que nesses 6 meses de pandemia distribuíram 2 kits de alimentos para os alunos. Pensa aí, em 6 meses. 2 né? kits Então, assim, é extremamente complicado. Eu vejo que Iguatu tem problemas gravíssimos em relação a essa questão de segurança alimentar, acesso à água, moradia, questões mais básicas. E aí também vem com a questão escolar. São tantas as questões, o trabalhador, eu, por exemplo, cheguei e fui trabalhar no comércio, a gente não tem transporte e nem tem direito ao auxílio transporte. O próprio trabalhador tem que pagar do bolso dele. Como a empresa que eu trabalhava era de Fortaleza, eu bati o pé e falei, como assim? Não, eu só aceito descontar aquele percentual da lei. Ah, mas é porque tem que ter tantos quilômetros do trabalho para a cidade. Eu, sim, mas isso se aplica em locais que tem ônibus, que tem trem, aqui não tem. E aí? Ah, mas não sei o que, não sei o que. Ah, todo mundo é assim. Então, assim, são tantos abusos, inclusive em questões trabalhistas, que a gente entra até em assuntos que o pessoal fala que ganha menos que um salário mínimo e tantas coisas. E justamente por que a população se subjuga isso tudo, troca seu voto nesse momento, né, de eleição por uma promessa de trabalho lá na frente. Agora, por exemplo, o posto de saúde tinha, sei lá, 5, 10 funcionários aqui no bairro Areia, demitiu todo mundo, ficou só 2, 3. A mesma menina
que aplica a vacina, que está na recepção, que está na farmácia. Antes eram Nossa. 3. Então, assim, a gente observa que, infelizmente, o pessoal vende o voto em troca de um futuro emprego em condições terríveis. Aí, quando vem o Ministério Público e fiscaliza e vê que está tudo irregular, manda consertar, como foi feito, né? E aí tem essa demissão em massa dessa base, mas quem está lá ocupando os cargos de gerências que ganham mais não são afetados, que continua produzindo esse afastamento que você falou, inclusive no meio público. E assim, é super complicado, porque eu falo sempre, gente, para mudar alguma coisa, tem que começar comigo e com você. Então não venda seu voto, não vale a pena, senão a gente nunca vai ter uma sociedade diferente. Vai continuar tendo do mesmo, né? Sempre. Eu uma vez estava conversando com um tio sobre o custo de você realizar uma eleição no Brasil. E é alto, certo? Fazer uma eleição no Brasil custa muito, muito, muito dinheiro. E ao falar disso com ele, eu estava falando como era irracional você fazer eleição a cada 2 anos no Brasil. Então, todos os anos pares, nós temos eleição no Brasil. Quando não é a eleição municipal, como é agora 2020, é a eleição geral, 2022. Então, ano sim, ano não, nós temos eleição no Brasil. Você podendo concentrar tudo isso num calendário eleitoral, a cada 4 anos realizar tudo que é eleição de uma vez só, entende? Ou em momentos diferentes, mas tudo num ano só, e você passar 4 anos, 5 anos. E aí ele me disse assim, não, de jeito nenhum, para mim tinha que ter eleição, era todo ano. É quando o pobre ganha alguma coisa, é quando tem eleição. Esse era o raciocínio. E é mais ou menos isso, sabe por quê? Porque você não pode também querer uma conduta heróica de quem está em uma situação de vulnerabilidade. Então você imagina a pessoa que está desempregada e recebe uma promessa de emprego em troca do voto. Ela vende o dela e da família dela. E não tem como você fazer uma discussão moral com essa pessoa, entende? Ou uma pessoa que não tem a segurança alimentar. Está aí, 2 kits de alimentação para criança durante 6 meses de pandemia. Aí aparece um candidato e oferece a cesta básica. Você vai exigir dessa mãe que toque o candidato corrupto para fora a grito, a pontapé, e dizendo, sai daqui, seu nojento corrupto, eu não vou vender meu voto, a minha consciência não sei. Não tem como. Objetivamente não tem como. Entende? É uma luta desigual. O processo eleitoral não é um combate em paridade de armas. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender isso não é para jogar a toalha e para não participar do processo eleitoral, ou para não denunciar a corrupção que existe no processo eleitoral. Muito ao contrário disso. Mas é para ter dimensão de quem são os nossos adversários no processo eleitoral. Nosso adversário no processo eleitoral não é aquela família que em uma situação de vulnerabilidade vende o voto. Aquela é vítima do processo eleitoral e da profunda desigualdade social que existe no Brasil. Nós somos um país em que 10% dos mais ricos concentram 55% da riqueza nacional. Um 1% mais rico concentra 28% da riqueza nacional. 1% mais rico. 1% mais rico. Nós temos uma concentração de renda que só não é pior do que a concentração de renda do Catar. É um negócio inacreditável. Inacreditável. É brutal, é criminosa a concentração de renda que existe no Brasil. E no estado do Ceará, que é um estado pobre, isso é ainda mais brutal. Ainda mais brutal. 75% das famílias do estado do Ceará recebem o Bolsa Família. Entende? E está sob ataque. A farmácia popular vai ser extinta, porque esse é um governo que tira do pobre para tentar dar ao pobre. Então, sob o pretexto de ampliar o auxílio, né, transformá-lo numa tal da Renda Brasil e subir para R$600 e etc., você vai acabar com a farmácia popular. Ao invés de enfrentar a concentração de renda, você vai tirar do pobre. Entende? Então, é um processo desigual. É um processo desigual. É um processo em que nós não estamos em paridade de armas. E é um processo em que a gente tem que ter a audácia de oferecer um projeto diferente para a cidade. E não desistir desse projeto diferente. E não enxergar que o processo eleitoral é o único momento de defender esse projeto.
A gente Tá precisa só defender... acabando, viu, Eita, os minutos, mas aí se você quiser continuar, eu volto. Falta só 18 segundos. eita, não, então agradecer aí. Eu tenho que terminar mesmo, porque amanhã tem reunião do Diretório Estadual do Pessoal, a gente tem ainda que fazer algumas reuniões ainda, hoje à noite para preparar amanhã. Mas é isso, é dizer da minha alegria, certo? Foi muito bom participar.